Olá, gente, eu sou a Andressa do blog maisquelivros.com e hoje eu tô aqui para fazer uma videoresenha de Percy Jackson e os Deuses Gregos, publicados pelo Rick Riordan e ilustrado por John Rocco e publicado no Brasil pela editora Intrínseca. Por que eu decidi fazer uma videoresenha desse livro? Esse livro não tem história. Ele começa com o nosso querido personagem Percy Jackson contando que, a convite de uma editora, ele vai falar um pouco sobre a história dos deuses, a história que ele sabe dos deuses. E que ele, obviamente, tem medo da raiva que ele pode despertar nos deuses, mas que ainda assim ele vai fazer a parte dele, que é contar a verdade. Mesmo que a verdade seja dolorosa para algum dos deuses, e de fato é. A mitologia grega é uma tradição totalmente oral, que passou ao longo das gerações de pai para filho. Ou seja, nunca teve um relato escrito. Isso resulta em uma única história com várias versões. Isso também fica bem claro no livro. Ele é muito direto, ele é muito honesto com o leitor. É até engraçado, em alguns momentos, ele fala sobre incoerências na própria história, sabe? Ou seja, o Rick Riordan foi um gênio quando ele escreveu esse livro. Por ser narrado pelo Percy Jackson, ele tem uma linguagem totalmente jovem. Ele é um garoto contando uma história para os seus amigos. Ou seja, na hora que ele cria os diálogos entre os deuses, que obviamente são fictícios, não teria como ele ter esse conhecimento tão exato, são diálogos totalmente jovens, sabe? Por exemplo, Hades era super afim de Perséfone, todo mundo sabia disso. Só que na época ele não tinha Facebook pra lá stalkear ela. E ele fala isso no livro, sabe? Ou seja, ele traz toda a nossa atualidade para aquela época, mas deixando claro que, se fosse hoje em dia, aconteceria assim. É um livro super engraçado e super simples. Eu amo mitologia, sempre gostei dos livros, sempre gostei dos filmes. Só que mitologia é um bagulho muito complicado, justamente por ter várias versões de uma mesma história. E pela relação entre eles, você não consegue montar uma árvore genealógica direito, porque os irmãos se casavam, os primos se casavam, era sobrinho com neto, com... Cara, uma história de doido. Eu tentei fazer uma árvore genealógica dos deuses assim que eu comecei a ler Percy Jackson, porque eu achava que era bem claro, e eu falei, beleza, eu vou conseguir criar essa árvore. Engano. Depois de ler esse livro que eu tive certeza que eu nunca conseguiria criar, porque é um troço confuso pra caramba. O livro começa do início, da criação. Caos, Urano, Gaia. E aqui tem uma imagem que eu achei muito show de bola. É uma imagem de Gaia, a Terra, e Urano, o céu, e alguns filhos deles. E aqui embaixo temos o Tártaro. E o livro é todo assim, todo muito bem ilustrado, por isso que eu fiz questão de falar no início quem foi o ilustrador do livro, porque sem ele, esse livro seria 70% do que ele é. As ilustrações são parte essencial desse livro, do estilo desse livro, sabe? Porque ele não é um livro comum, não é. E aí a história passa pela primeira fase dos titãs, pela segunda fase dos titãs, até que chegam aos deuses. E eu tive que rir. Assim que ele começa a falar dos deuses, ele vai começar por Zeus. E aí ele risca o nome Zeus e faz uma pergunta assim, do estilo, por que sempre tem que começar por Zeus, sabe? Zeus é o filho mais novo. Por quê? Por ele. E o livro todo tem esse ar super descontraído. É assim, é uma história pra você ler com um sorriso no rosto. Você não vai gargalhar, morrer de rir, meu Deus, tô com dor de tanto rir. Não, não vai. Mas é um livro engraçado sim, é um livro que você lê sorrindo. Eu descobri muita coisa que eu não sabia sobre os deuses, inclusive que Zeus não vale nada. Eu já sabia que ele não era flor que se cheirasse, mas meu Deus, esse homem é nojento. Ih, você não gostava dele antes, agora então? E nem todos os deuses são tão bonzinhos quanto parece. Eu me surpreendi com a história de Apolo. Apolo é chato, viu? Curti ele não. E por incrível que pareça, os deuses menos conhecidos são aqueles que eu mais gostei.
Hestia, que eu já tinha muito gostado dela quando a pequena aparição que ela fez na série do Percy Jackson. Eu me apaixonei por ela e descobri que ela é a irmã mais velha, que ela foi a primeira deusa a nascer. E a história dela é muito bonita, é muito linda, eu amei. Deméter, que parece ser super, fofinha, tem nada de fofinha, mas eu amei a história dela. Hades, eu gostei muito do Hades, gente. Ele é um cara legalzinho, injustiçado pelos irmãos. E tem várias outras histórias legais, como Atenas, Artemis. A história de Artemis tem uma passagem muito legal que eu vou compartilhar com vocês agora, porque eu achei, assim, genial da parte do autor. É uma história de Zeus e de uma das caçadoras de Artemis, e a mais fiel caçadora de Artemis, né? E Zeus queria, porque queria ficar com ela, só que ela era fiel ao voto que tinha feito Artemis de continuar donzela para sempre. E Zeus engana ela e abusa dela, sabe? Na verdade, os deuses fazem muito isso ao longo da história. Mas enfim, nesse caso, ela fica muito envergonhada porque ela não era mais virgem, tinha quebrado o pacto que ela tinha feito, o juramento que ela tinha feito a Artemis. E quando a Artemis descobre, ela fica tipo, sério, logo você que era minha preferida, você que era minha melhor amiga, você que era meu braço direito, você quebrou minha confiança. E aí ela conta a história, fala sobre todas as artimanhas dos Zeus, e fica do tipo, eu não queria te contar porque você ia ficar com raiva de mim. E aí Artemis vira pra ela e tipo, cara, não foi culpa sua, você tinha que ter me falado. Isso foi culpa dele. E, gente, qualquer pessoa que é abusada, isso nunca é culpa de vocês. Isso é culpa de quem abusa de você, sabe? E a sacada do autor de colocar uma mensagem tão séria num livro para jovens foi... ele só subiu mais no meu conceito, sabe? Mas esse é só um dos exemplos. É o mais sério. Mas em vários momentos ele fala do tipo, não façam isso enquanto vocês não tiverem 40 anos de idade. Tipo, na história de Dionísio isso acontece demais, porque que mundo louco aquele que Dionísio vivia, hein? Era uma bebedeira do caramba pra cima e pra baixo. Enfim, eu não vou ficar aqui falando sobre todas as passagens do livro, até porque esse vídeo seria quilométrico e ficaria super sem graça pra vocês, porque como eu disse, esse livro não é um livro de história. Ele é um livro que reúne várias histórias, muitas já são conhecidas nossas, apenas com um traço ou outro diferente, né? Pelo menos pra mim, que não era tão conhecedora assim da história de mitologia. Eu vou passar por um assunto mais interessante, que é a diagramação desse livro. Esse livro é grande, ele é maior do que o normal, ok? O tamanho dele. Um livro normal deve ter isso daqui a menos, mais ou menos. Enfim, ele tem capa dura. As páginas dele são plastificadas, ok? Não pensem que é ilustração pura. As páginas são bem recheadas de escritas. E tem várias páginas de ilustrações. E tem algumas que as ilustrações são só um detalhe. Agora o problema vai ser eu achar uma, né? O início de cada capítulo sempre tem um desenho bacana. Cadê as ilustrações de meia página, gente? Tem alguns dizeres grandes no meio das páginas, do tipo, aqui, ilustrações pequenininhas de detalhes. E vem aquelas chamadazinhas de jornal, do tipo, ele pega uma frase que você falou e coloca grande. As primeiras letras dos capítulos são capitulares, né? Essa letrinha maior. Enfim, a diagramação do livro é impecável. No início do livro tem um sumário. No final do livro tem uma lista das ilustrações. E tem um índice pelo nome dos deuses que aparecem, né? Então, por exemplo, dos deuses só não, de todas as palavras-chave. Então, se eu quiser saber sobre Zeus, aí eu vou lá na letra Z e vai aparecer Zeus e vai me dizer do lado todas as páginas em que ele aparece, todas as passagens. E são muitas.
E, de quebra, o Rick Riordan ainda foi super fofo e fez uma lista de livros indicados pra quem gosta do assunto. Tem vários internacionais, obviamente, mas, tipo, a maioria já foi publicado no Brasil. E ainda tem uns 3 sitezinhos que a gente pode visitar. É isso. Esse livro é muito bacana, tipo, não só pra quem gosta de Percy Jackson, pra quem gosta é obrigatório, leia, mas pra quem gosta de mitologia. Esse não foi o primeiro livro falando da mitologia em si que eu li. Eu tenho um outro livro de uma outra editora e que, gente, é muito cansativo, sabe? Porque é aquele negócio, as histórias passam uma no meio da outra e as pessoas totalmente diferentes se cruzam. E você se perde legal, sabe? Eu acho que se o autor não tiver uma forma de contar essa história bem direta, bem limpa, você se perde. E isso não acontece aqui. Então, se você gosta de mitologia de uma forma geral, leia, porque você vai amar. E, tipo, você vai se sentir o sabedor da mitologia, sabe? Agora eu acho que você tá entrando numa discussão. Eu posso me perder nos nomes, mas eu vou saber melhor do que eu tô falando. Vai ter um segundo livro, sim. Esse daqui foi sobre os deuses, vai ter um sobre os heróis. O Rick Riordan já publicou a capa. E é tanto amor quanto esse. Não tenho certeza de quando ele vai sair no Brasil, né? Editora Intrínseca. Depende de vocês. Mas é um livro muito lindo, que vale muito a pena ler. E leiam. É isso, gente. Se vocês gostaram da resenha, não deixem de curtir, compartilhar e indicar pros amigos. E não deixem de ler Percy Jackson e os Deuses do Olimpo, porque se você gosta de mitologia, você vai amar esse livro. Beijos. E até a próxima.